Antes de começar, só dizer que ganhamos um livro aqui para a biblioteca da nossa igreja, um presente da Dona Lucila, A Receita de Jesus para a Felicidade, um livro aí do reverendo Hernandes Dias Lopes. Então, os irmãos, sempre que puderem, esse é o tipo de presente que é sempre muito bem-vindo, principalmente por essa proposta que nós estamos fazendo aqui da biblioteca da nossa igreja. Obrigado, Celso. Irmãos, nós vamos nessa manhã continuar o nosso estudo, e assim como nós ouvimos aqui na devocional do Jefferson, talvez o maior resumo que a gente possa fazer de tudo que a gente tem falado nessa introdução é que a sabedoria, ela não é um conceito apenas, que a sabedoria, ela não é uma conduta apenas, mas a sabedoria é uma pessoa. E não existe um outro meio de nós olharmos para a sabedoria, como veremos mais à frente, que não seja olhando para Cristo. Quanto mais de Cristo nós temos, mais sábios nós somos. Quanto mais nós nos identificamos com as coisas de Cristo, mais sábios nos tornamos. Porém, quanto mais distantes deles nós andamos, mais sábio à luz do mundo nós nos tornamos. Na semana passada, nós vimos então que a primeira coisa que o Provérbios estabelece é o fundamento da sabedoria. E ele fala então nos versículos chaves, que está em Provérbios 1, 7 e 9, 10, quando diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então a sabedoria ela não está relacionada com nenhuma outra coisa que não seja o temor do Senhor. E vimos que o temor do Senhor significa, em última análise, quando nós reconhecemos de coração que Ele é o Criador e nós somos as suas criaturas. Lutero ou Calvino, não me recordo exatamente quem proferiu essa afirmação, se não me engano foi Lutero, mas ele diz que a nossa alma só encontra descanso quando nós nos encontramos com o nosso Criador. É a coisa mais sábia que existe, porque você vai perceber a agonia da alma humana quando ela se distancia do seu Criador. E uma das histórias mais emblemáticas que eu sempre gosto de mencionar é a história de um cantor que eu conheci na década de 90. Conheci como cantor, né? Não pessoalmente, mas na década de 90, de uma banda de rock muito famosa chamada Raimundos. Eram pessoas perversas, músicas cheias de palavrões, eram pessoas que viviam no caminho das drogas, era uma vida louca, e com toda certeza eles teriam terminado da mesma maneira como o cantor, o Charlie Brown Jr., os dois principais integrantes que acabaram se perdendo. Então esse rapaz, em determinado momento da vida dele, quando nenhuma circunstância poderia supor um acontecimento desse, algumas senhoras da igreja Assembleia de Deus foram lá, visitaram a casa dele, fizeram até algumas coisas que ele achou muito estranho, e resumindo a história, hoje esse rapaz só fala de Cristo, um servo, um conhecimento, um testemunho, uma história muito bonita. E por que isso acontece? Porque em algum momento da vida dele, ele abandonou a sabedoria do mundo e seguiu a sabedoria de Deus. Então a gente viu isso, é a descoberta e o reconhecimento de que nós somos a criatura e Ele é o nosso Criador. Ele é o nosso Pai e nós somos os seus filhos. Ele é o nosso Senhor e nós somos os seus servos. E assim por diante. Vimos também que, em relação ao temor de Deus, tem uma reverência afetuosa que leva o Filho de Deus a sujeitar-se humilde e cuidadosamente à lei de seu Pai. E vimos aí também um grande propósito no capítulo 1, são 8 expressões que ele usa antes de chegar na parte do temor do Senhor. E finalmente, eu gostaria de nessa manhã começar a partir desse ponto. Veja bem, como que nós poderíamos definir a sabedoria do mundo? Como que nós poderíamos, numa visão global ou numa visão geral, definir os conceitos que norteiam a vida do homem, ou do ser humano de uma maneira geral? A primeira coisa que nós poderíamos dizer é que a sabedoria do mundo, ela é, conforme diz todos os estudiosos, ela é centrada no homem, ela confia no homem, é o que nós chamamos de humanismo secular. Toda a estrutura da sociedade
não seria tão perturbador essa realidade se ela também não tivesse presente no nosso coração. Porque tudo que nós fazemos, em uma certa medida, nós fazemos pensando em quem? Em nós mesmos. Então a sabedoria do mundo, ela começa por esse princípio. Ela confia no homem, e exatamente por confiar no homem, ela é enganosa. Quantas vezes nós nos auto-enganamos? Quantas vezes nós não acreditamos em coisas que o tempo nos mostra que era um engano, que era uma mentira? Quantas vezes nós colocamos a nossa confiança em alguma coisa, em alguma pessoa, em algum objetivo, e o tempo foi mostrando para a gente que aquilo era um grande engano? A sabedoria do mundo, ela valoriza o ter. Quanto mais você tem, melhor é. E nunca se viu, talvez, uma época tão perversa, onde os cristãos, ou chamados cristãos, valorizassem tanto o ter. Uma prova disso é o Evangelho da Prosperidade. Essa semana eu vi ainda uma entrevista de um repórter, entrevistando Silas Malafaia, mostrando como que era a vida dele, como que é a casa dele, inclusive, se bem que não é um problema ele ter uma mansão num condomínio fechado, mas o problema do Silas Malafaia é o mesmo problema da maior parte de todos os pregadores da teologia da prosperidade e dos movimentos neopentecostais e uma parte dos movimentos pentecostais. Eles valorizam ter e eles valorizam também a cura. Então isso, na verdade, é um enraizamento da sabedoria do mundo entrando na igreja. A sabedoria do mundo, ela depende daquilo que vê também. E no final das contas, ela se reduz a nada. Por quê? Porque ela é centrada no humanismo. A gente tem visto agora essa questão da ideologia de gênero. E o que a ideologia do gênero nos ensina sobre todas as coisas? Que ela conseguiu fazer o homem voltar tanto para si mesmo, que ele não consegue sequer ver uma identidade definida em si mesmo. Como que você pode explicar uma criança de 5 anos passar por uma confusão de uma identidade sexual? Como que alguém pode supor que dentro de um processo natural da biologia, um sujeito vai nascer num corpo de homem e ao mesmo tempo ter um corpo de mulher? Por que isso acontece? Por causa do humanismo secular. A pessoa entra dentro de si mesma e ela começa cada vez mais a tentar achar alguma maneira de ser autoaceita, e quando ela não consegue achar, então ela começa a ter uma confusão, e ela começa então a procurar dentro de si mesma, e aquilo vai virando uma confusão, e quando ela menos espera, ela não sabe quem ela é, ela não sabe de onde ela veio, ela não sabe para onde está indo. O que as pessoas que defendem a ideologia de gênero, ou qualquer outra pessoa, precisa? Do Evangelho para nortear. Nós precisamos do Evangelho para nos nortear. A sabedoria de Deus é totalmente diferente. Primeiro, porque ela confia na Bíblia. Quando nós olhamos para a Bíblia, embora ela seja ridicularizada pela maior parte da sociedade, o verdadeiro cristão sabe que a palavra de Deus é autoridade. Quando nós lemos os preceitos de uma devocional, como o Jair fez agora há pouco, ou na devocional que a Lígia fez anteriormente, para nós, os cristãos, são princípios que são totalmente claros. Então você olha lá, por exemplo, quando fala sobre a questão da carnalidade, dos pecados e tudo mais, não é uma coisa que você fica pensando, será que é assim, será que não é? Não é assim que nós imaginamos. Nós partimos do princípio que a Bíblia é autoridade, ela é a sabedoria de Deus, ela é verdadeira, ela não valoriza o ter, mas ela valoriza o ser, ela é movida pela fé e ela tem valor eterno. Resumindo tudo isso, ela é centrada em Cristo. Então a identidade nossa, ela não é em nós mesmos, mas ela é identificada com Cristo, que é a verdadeira sabedoria. E aqui sim eu quero entrar no ponto mais importante. Se alguém perguntasse para você quem é Jesus Cristo na sua vida, como você responderia essa pergunta? Pode ser assim, um de cada vez, porque às vezes todo mundo fala ao mesmo tempo, às vezes a gente não consegue. Seria a resposta, aquele que nos guia, aquele que nós acreditamos, seguimos
aquele que nos guia. Certo. A razão do nosso Antes de viver. você falar, só fazer uma colocação em relação à fala do Abner. Se nós definirmos Cristo apenas como um guia, ele apenas vai ser um guia como outro qualquer. O que isso mostra? A dificuldade que nós temos não é uma dificuldade do Abner, é uma dificuldade nossa de falarmos quem Cristo é para nós. Como você definiria? Cristo é a razão do nosso viver. Certo. É Ele que não seria, como você falou, existe uma dificuldade. De uma maneira comum, é Ele que norteia, Ele é o nosso rumo, Ele é a base principal, o alicerce de todo cristão. É com Ele, sem Ele nós não somos nada. Certo. Então veja bem, quando nós vamos ensinar a Bíblia para os nossos filhos, ou quando nós aprendemos aqui na igreja, como que nós geralmente ensinamos e aprendemos as histórias lá do Antigo Testamento? Como que é o método? Uma história. Uma história, a gente conta a história. Ilustrando a. Isso. Né? A gente conta a história ilustrando, mas a gente sempre trata como se fosse uma história de gibi. É assim que a maior parte das igrejas fazem. Quando os nossos filhos entram na escola, particularmente ali por volta da 4ª, 5ª série, e eles vão aprender a teoria da evolução, eles aprendem como se fosse um gibi? Não. Como que eles aprendem aquilo? Como se fosse uma verdade absoluta. Nós ensinamos de maneira superficial e de maneira... Está me faltando a palavra. Nós ensinamos as histórias da Bíblia de uma maneira muito... fantasiosa. Exatamente. Talvez essa seja a palavra. E quando eles vão para a escola e para as universidades, eles aprendem todos os princípios da teoria da evolução de Darwin, que é um absurdo cientificamente falando, mas toda a linguagem é voltada para acreditar naquilo como se aquilo fosse a verdade. A mesma coisa se aplica em relação a Cristo. Quando nós aprendemos sobre Cristo, normalmente, nós olhamos para Cristo apenas como um bom mestre, como aquele que fez os milagres, como aquele que andou entre os homens, como aquele que morreu para nos salvar dos nossos pecados. Mas quando Paulo vai falar sobre a pessoa de Cristo, no capítulo 2 de Colossenses, ele diz assim, ele começa primeiramente falando sobre o que ele havia ouvido falar sobre. Veja o que ele diz: gostaria, pois, que soubesseis com grande luta venho mantendo por vós, pelos valdicenses, e por quantos me viram face a face, para que o coração deles seja confortável e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Quem é Cristo, numa definição do apóstolo Paulo? Ele é nada mais, nada menos do que toda a riqueza do conhecimento. Ele é, na verdade, conforme o versículo de número 3, onde estão ocultos todos os tesouros da sabedoria. Cristo, ele não é apenas um personagem secundário ou primário na história da Bíblia, ele é a razão de toda a história da redenção. Quando você lê o livro de Gênesis, se você não conseguir enxergar Cristo em Gênesis, é porque a sua leitura está equivocada. E se nós começamos a ensinar para os nossos filhos as histórias da Bíblia como histórias desconectadas, de maneira fantasiosa, usando gravuras grosseiras para tentar explicar conceitos tão profundos, quando eles chegarem lá na escola e pegar um livro de biologia e aí eles confrontarem o que a biologia ensina e o que o Evangelho ensina, aquilo vai falar mais forte para eles, porque a linguagem é melhor, porque as informações parecem ser mais precisas, mas quando Paulo vai falar de Cristo, ele apresenta Cristo como nada mais, nada menos do que o cumprimento da promessa de Deus, e onde todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Se em Cristo todos os tesouros da sabedoria estão ocultos, por que nós não estamos procurando como deveríamos? Por que nós não lemos os evangelhos com o mesmo ardor que muitas vezes assistimos uma novela? Por que nós não lemos um livro como esse, que foi escrito pelo reverendo Hernandes e fala sobre Cristo, com o mesmo empenho, com o mesmo interesse que a gente lê outras
literaturas, como a revista dos consultórios médicos, porque nós não compreendemos ainda a relação que há entre a sabedoria de Deus e a pessoa de Cristo. Cristo não é só um personagem que veio para nos salvar dos nossos pecados. Na definição do apóstolo Paulo para a igreja de Colosso, ele é na verdade o meio pelo qual nós podemos ter acesso aos tesouros da sabedoria e do conhecimento que são ocultos a todos aqueles que não creem em Cristo. Por isso que 1 Coríntios vai dizer que o Evangelho, para quem não crê, é loucura, porque não faz o mínimo sentido, mas para aquele que crê, conforme Romanos capítulo 1 também, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A pergunta é: será que nós cremos? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e a gente estava falando sobre a nossa geração de jovens. E como secretário executivo da confederação, eu estava conversando com os presidentes, e eu só quis saber quantos acampamentos estávamos tendo nessa ocasião. Então nós temos 7 federações, eu não sei dizer precisamente quantas mocidades, mas tudo para dizer que na Igreja Presbiteriana Conservadora hoje estão acontecendo 2 acampamentos apenas. O que há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, era totalmente inviável. Aí a gente vai começar então a dizer o seguinte: por que está acontecendo isso? Talvez porque os pastores não estão organizando. Pode ser isso? Pode ser ou pode? Pode ser. Talvez os pastores líderes não estão organizando. Talvez pode ser problema de recurso financeiro. Pode ser isso? Pode, claro que pode. Nós estamos vivendo uma crise e tudo mais, tudo é longe, todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo vive no limite. Nós poderíamos dizer que poderia ser também pelo fato de que as igrejas estão privilegiando outras atividades. Pode ser? Também pode. Mas se nós formos honestos, nós vamos chegar ao ponto central: que se os nossos jovens não tiverem um encontro com Cristo, nem que nós os amarremos e coloquemos dentro de um ônibus 5 estrelas e levemos eles para os melhores hotéis, ofereçamos os melhores palestrantes, a melhor comida, a melhor infraestrutura, nós não teremos resultado. Porque se nós formos honestos, o problema é que quando nós olhamos para Cristo, nós não o identificamos como a verdadeira sabedoria de Deus. Nós não conseguimos olhar a Cristo como aquele que nele está oculto todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. É uma ignorância espiritual que prevalece e que enraiza quase que generalizadamente. Pode falar, Dona. Ali o senhor falou primeiro, Daniel, aí depois você fala. Eu vou falar os 4 aspectos das coisas que é. Primeiro de tudo, não estou julgando o outro. O maior incentivo está no dever. Se alguém achar que eu estou errado, pode criticar. Pode discordar. Pode discordar. O segundo, o financeiro é difícil, mas as igrejas têm. Não vamos levantar uma oferta para... Dá para resolver. Esse dá para resolver. Isso. E qual é a mãe e o pai? Fulano tem condição financeira. Parece que tem, às vezes não tem. Fulano, vamos levantar uma oferta para ajudar os jovens, essa coisa financeira. Isso. Eu acho que qualquer igreja fazer isso. Um mês antes, vamos levantar uma oferta para os jovens eles não trabalham, são jovens, estão desempregados. Eu tenho certeza que resolveria o financeiro. Tá. Agora, como você falou, se o jovem converter, eu não sou, como se diz, eu fui adolescente, passei tudo que todo mundo passou. Mas só que nós era um pouco diferente, que nós era mais obedientes aos pais. Está o Aurélio ali, está esse povo mais antigo, da minha época. A gente participava de tudo. Eu achei que essa divisão também, a gente não via quando tinha congregação, para encontrar o pessoal de Curitiba, para encontrar o pessoal não sei da onde. O financeiro, eu falo para você, que todas as igrejas, você pode ver que ela consegue
Se for o trabalho de Deus, ela consegue. Eu vou começar, ninguém não tem desculpa por tudo que aconteceu. Que eu já te falei uma vez, eu lembro do carnaval, eu tenho me sai da cabeça os acampamentos do carnaval, da Semana Santa, aquele povo não precisava cortar, o Oreb está aí, de tanta gente. Aí está ali mesmo, o senhor está aí, né, senhor? Lá que a gente testemunha. Eu não estou falando com esse assunto Depois o senhor vai agora, está o assistir Bert ali, pela- está o Bert ali, pelo está o Bert Facebook. ali. É isso mesmo. Então, tudo não é falta. Estou falando do jovem que ele precisa se converter. Você sabe que é bíblico. Você se converte pelo ouvir da palavra. Eu não vi a hora de ir num congresso, era uma coisa, fazer roupa nova. Não é que o povo de hoje faz roupa nova para passear lá fora. Não é isso. Mas veja bem. Não, eu falo, posso dar sem tabuzona lá dos outros anos de trás. Eu estou falando sobre mim. Eu falo que no meu conceito, nenhuma dessas coisas citadas aí é uma desculpa, como se diz, para não ter o que ter. Não, mas é isso que eu estou dizendo, não é desculpa mesmo. Não é. Eu falo, eu vou falar uma coisa. Começa na liderança. Não estou falando que é o pastor. Não, mas é o pastor também. Não estou falando que é só, porque é só o pastor. E é só ele. Isso. Eu lembro, começa a chegar carnaval, Semana Santa, eu lembro nos congressos. E os acampamentos, o carnaval. Antes do Toriel falar, qual que é uma das questões em relação a essa colocação da Nilce? Quando nós descrevemos um problema e não nos colocamos dentro dele, nós cometemos um erro. Porque não é verdade? Porque tudo isso tem fundamento e tem sentido. Mas o que eu quero que os irmãos entendam é que nós não estamos fazendo uma análise do problema apenas. Nós estamos nos inserindo nele. Nós temos que reconhecer que todos nós, em todos os seus graus, nós fazemos parte dele. Não é interessante apenas eu chegar e falar assim, porque na minha época nem tinha. Na minha época a gente ia lá no sítio, a gente ficava lá, tinha palestra, tinha tudo. Mas o ponto que eu quero dizer é o seguinte: se não houver um despertamento e um amor pelas coisas de Deus, se não houver uma transformação de natureza espiritual, porque a gente vai dizer que o jovem tem que se converter. Como que ele vai se converter se ele nem sabe do que, ele nem entende essa linguagem? Não é o jovem que tem que se converter, é o nosso coração e o nosso veio tem que se dobrar para que Deus faça uma obra nele e mova o coração dele a desejar as coisas que normalmente eu não posso. E primeiro o Daniel, depois o Ezequiel, e só para fechar essa parte e para os irmãos entenderem, desejo a gente não produz no coração de ninguém. Então o diagnóstico ele é mais profundo e nós fazemos mais parte dele do que gostaríamos. Apenas relembrar como era antigamente não resolve o problema atual. O Toniel, depois o Ezequiel, depois o Abner. Os três irmãos. Foi uma parte da igreja presbiteriana pentecostal aqui em cima, né? Isso. Aí ele foi lá e comprou um quilo de carne, 2 quilos de carne na mais ou menos. Não é possível dar o microfone. Sim. Os irmãos querem participar. Fala no microfone aí, Daniel. Sei que é difícil, mas. Aí ele foi no mercado e comprava 2 quilos de carne, né? Certo. O pastor, ele trabalhava na cabeça, não tem muito nosso lá. Aí eu perguntei assim: você vai para o acampamento, né? Falou, graças a Deus, estou no acampamento da igreja, né? Falei assim, vai ter umas 30 pessoas, porque igreja pequenininha, não tem ninguém. Eu falei, não, ela vai reunir 60 pessoas no acampamento. Eu falei, vai ficar os 4 dias? Aqui pelo custo eles conseguiram 2 dias só na chácara, né? Então eles estão lá, a igreja pequenininha, vão ficar com 60 membros no acampamento lá. Então, é uma exceção. Eu falei, quando a pessoa fala alguma coisa, não, isso aqui vai dar, porque cada um vai levar um pouquinho. Isso. Então financeiramente ninguém tem, mas quiser fazer, não é a igreja de criança, é cada pessoa. Se a pessoa fala assim, vamos fazer e chamar para fazer, mas então cada um se esconde de si, né? Exatamente. Então não é, por exemplo, nada que é nós mesmos que não faz esse trabalho. Claro.
Aí nós já começamos a chegar num ponto interessante, quando nós falamos, nós é que não fazemos. Nós é que não. Não, eu quis dizer eu também, tá? Não, eu entendi. Não estou dizendo. Depois você repete para o senhor Aurélio ouvir a parte. Nós, também voltando da palestra, nós estávamos conversando, discutindo lá sobre os juvenis, a mocidade e as senhoras. Né? Falando que as senhoras têm tudo de representação. Mas eu quero deixar uma questão também, as senhoras, nós estamos preocupados com a mocidade, estamos esquecendo das senhoras que estão no mesmo caminho. Exatamente. Se nós, todos os congressos que nós participamos, concentrações das senhoras são as mesmas pessoas, as pessoas velhas. Aquelas velhas, dessas senhoras jovens, nenhuma estão se preocupando mais, e não vai mais 10 anos, a Federação da SAF está indo igualzinho à mocidade, vai estar. Se continuar nesse ritmo, ou pior. Pegando esse gancho, olha que interessante, a gente está aqui falando como que a gente fazia no passado, mas o nosso entusiasmo pela nossa faixa etária corresponde? Não, porque hoje nós temos o trabalho das senhoras é com as pessoas idosas. E é isso que são O super pastor mais 10 anos. tem visto isso. Exatamente. Surge uma nova tentando participar? Não, eu não vejo. Eu também não vejo. A mocidade também, enquanto tinha os mais velhos, foi continuando. Isso. Acabou aquela faixa etária. Exatamente. E a SAF também, aquela faixa etária que está na SAF, é a faixa etária que fazia parte da mocidade antigamente. Exatamente. Então, quando chegar, daqui 10 anos, não vai ter mais. Não vai. E dentro dessa colocação do Ezequiel, conforme a palestra do reverendo Emerson, no sábado passado, qual que é o problema? Nós não temos mais liderança surgindo. O nosso seminário tem 6 alunos, dos quais 4 vão se formar esse ano. Aí eu pergunto, será que esse problema ele não é generalizadamente, mas tudo para chegar no ponto que se nós não conseguirmos enxergar a beleza do Evangelho de Cristo, essas coisas sempre serão secundárias na nossa vida. Pode falar, né? Você pergunta, pode falar. O senhor quer te ouvir também. Não precisa ir para acampamento, não. Fazer acampamento. Culto aqui na igreja. Nós temos dias de sábado. Isso. Nas quarta-feira, reunião de oração da SAF, né? A nossa igreja, não vamos pegar fora aqui da nossa igreja. Aqui dentro. Fala de nós, isso. Então, fora de nós. Agora é o seguinte, então, não tem problema no caso desses de quarta de sábado, né? Às vezes, o trabalho da SAF é uma senhora ou 2 senhoras. O trabalho da Liga Juvenil talvez venha, que é das crianças. Mocidade, 1 ou 2 jovens. Né? Então, a nossa igreja. Não precisa, né? Lembrar de fazer uma análise. Então, no caso, né? Por que então fazendo o acampamento? Todo mundo no acampamento. Isso. Né? Então, acampamento não vocês por ano. A igreja é o ano todo. Isso. Né? Então, a gente é culpado, sim, do que não teve, né? Nós, quando éramos, nós íamos, né? Agora você disse hoje o jovem, vai. Muitos poucos que vão. Exatamente. E dentro dessa colocação do Abner também, é interessante a gente pensar sobre isso, porque qual é o cenário que se levanta diante de nós agora? Todas as coisas, quando elas começam a fraquejar, elas começam pequeno e num setor, não é assim? Então, por exemplo, numa igreja como essa, a gente sempre foi muito dinâmico em todos os trabalhos, há 10 anos atrás. Todo o trabalho, todo mundo participava, mas aí a gente começa a falar assim, quarta-feira não dá mais. Vou estudar, não sei o quê, e vai. Aí depois fala, mas sábado eu vou só na minha, no meu trabalho. Mas aí também são tantas coisas que acontecem e que não dá certo também. Qual que é o próximo passo? Voltar no domingo. Exatamente. E todas essas coisas, elas são regadas ao quê? A falta da leitura, a falta da oração, o comprometimento com Deus. Porque tudo que nós estamos falando aqui são sintomas. Não é a razão do problema. O problema de não ter acampamento não é o problema, é o sintoma. E como que a gente tenta tratar as coisas? Resolvendo o sintoma. Vou fazer um acampamento que vai todo mundo. Vai todo mundo. Lembro até hoje do último ou penúltimo acampamento que teve aqui em Palmares,
que aí chegou uma semana antes, um amigo me ligou e falou: acho que vamos ter que cancelar, porque não tem adesão. Eu falei: mas nem que se for só eu e os irmãos que pintamos lá, vamos lá, nem que for só nós lá. E graças a Deus teve uma boa adesão de Palmares, mas de fora não teve. Mas também não estou justificando a gente. Não, eu vejo que a Paula fala que a nossa mocidade de Palmares é a única ativa do nosso presbitério. Exatamente. Entendeu? Então, e a gente olha para quem a gente falou na nossa mocidade lá atrás, né? A gente fala que a gente lembra o que era ativo. Exatamente. Aí eu falo: nossa, Paula, então é desanimador mesmo. Não, né? é muito desanimador, porque. Pode falar, Paulo. E sem contar que tem um lugar para fazer. Não, mas esse é o problema. Quando eu citei aqui, pegando o gancho da Nils, quando eu citei aqui a questão do pastor e do dinheiro, eram só exemplos. Porque o problema não é esse. O problema não é o pastor que não faz, o problema não é a falta do recurso, o problema não é a falta do lugar. O problema é que não há uma compreensão profunda das coisas de Cristo. E ó, que eu estava lendo livro. Deixa o microfone aí, só para os irmãos lá no fundo. Ó, Não, eu só estou falando atual, deixa eu ver, mas isso. Eu estava lendo um livro que essa semana eu ainda li. Isso, no livro que eu estou lendo, que diz assim, que às vezes a gente não recebe bênção. A gente às vezes questiona, que a gente olha e não recebe bênção. Eu não estou falando dos outros, não, estou falando de mim. Sim, sim. A gente não recebe bênção porque nós não vemos o nosso pecado. O pecado nosso, ele nos afasta de Deus e nós não recebemos as bênçãos. Então, ainda diz nesse livro, tem várias, né? Livro a livro, quem lê livro sabe. Ainda depois, ainda diz assim, que nós devemos ir para Deus, que às vezes nós estamos fazendo uma coisa que nós estamos achando que é tão normal, que nós vamos aquilo normal e nós não recebemos bênção por nós e a nossa família. Sim. Falou? Nós não recebemos por causa do nosso pecado, que nós não abrimos os nossos olhos e para Deus mostrar, e pedir para Deus mostrar qual é o nosso pecado que está afastando, que nós não recebemos as bênçãos dele. É assim, eu não sei o contexto do livro, mas só para fazer um parêntese aqui, quando nós afirmamos que nós não recebemos bênçãos, vamos supor vamos supor que não recebêssemos mais nada daqui para frente. Doença, pobreza, não, só vamos fazer um parêntese, e miséria. Isso representaria alguma coisa comparado à maior de todas? Você sabe qual que é o problema também dentro dos livros, inclusive? Porque, por exemplo, nós estamos atrás de uma coisa, na verdade nós já temos. está baseado em Romanos esse livro. Sim, depois você me mostra, eu quero ver. Mas nós estamos atrás de uma coisa que é gratuito, que é aqui, ó. Então, só para a gente concluir essa parte, o que eu quero propor para os irmãos? Vamos todo mundo voltar para a igreja de quarta, de sábado? Não precisamos começar por aí. Vamos começar por lá, pequenos despertamentos espirituais. Agora nós vamos seguir um plano de devocional. Eu estava conversando com o Neto outro dia, falando para ele como que, não estou dizendo que eu sou exemplo, não é isso, mas particularmente, numa das ocasiões lá na minha casa, o que nós fizemos? A devocional dos 10 mandamentos. Então a gente lia um mandamento e contava uma história que ilustrava o mandamento. Mas veja bem, tem que ser uma coisa consistente, para não parecer que é só uma historinha de gibi qualquer. Como que nós quebramos isso? Eu não vou falar explicitamente, mas aqui na igreja tem um grupo de irmãos, e não vou falar os nomes para não parecer que nós estamos exaltando algumas pessoas, mas tem um grupo de irmãos que todos os dias, à 13h, tem um compromisso de orar. Tem um grupo que faz isso. Então, como que nós quebramos essa rotina? Vou participar desse grupo, não precisa ninguém te avisar, você precisa se cronometrar. Se você coloca o teu celular para despertar 13 horas, olha, eu tenho um compromisso aqui. Você pode estar dirigindo o seu carro e você pode estar orando. Você pode estar fazendo o que for e você pode estar orando. Você pode fazer uma coisa mais radical do que isso ainda. Eu vou
ler o Novo Testamento em um ano. É difícil para mim entender em um ano? É difícil. No ano passado eu fiz. É difícil porque se você pula 1 ou 2 dias, você tem que recuperar depois. Mas o Novo Testamento é bem fácil. Bem fácil. Dá para ler o Novo Testamento em 3 meses. Mas se você seguir um plano de leitura, mais ou menos 2 capítulos por dia, ou até menos, dá para ler ele em menos de um ano. Despertando as coisas espirituais que nós estamos apagando elas. E só para fechar esse ponto, antes do Ezequiel falar, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 24 e 30. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, não importa, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Veja, não é para humilhar, ou não é para desprezar, ou não é para nos desanimar, mas é uma tentativa de despertar os nossos olhos para onde a sabedoria está realmente. Veja bem, no mundo que nós temos, há tantas pessoas tentando ocupar o lugar de Deus, líderes, atores, atrizes, pastores, mestres, patrões, alguém que está supostamente acima de nós. Então o que nós precisamos? Que todo o apreço que nós temos por determinadas coisas, elas sejam direcionadas para Cristo, para que nós possamos entender que a verdadeira sabedoria expressa no livro de Provérbios, ela não aponta para Salomão, mas aponta para quem? Para Cristo, para Deus. O livro de Provérbios não é a exaltação da sabedoria de Salomão, tanto não é como falando, não foi o Heber que estava falando, tanto não é que a gente vê o final da vida dele. E Salomão não é um exemplo. Não é um exemplo. Ele pode ter sido em algum momento, mas ele não é um exemplo. Mas se você ler 1 Reis capítulo 13 e depois você ler 1 Reis capítulo 11, aí você vai ver quem era Salomão. Pode falar, Ezequiel. Eu só queria falar de uma palestra que eu ouvi do Nicodemos essa semana, né? Então aí deram pergunta, a gente fala da oração, leitura de Bíblia. Isso. E aí perguntaram para ele, dando andar sobre isso, a leitura e a oração. Isso. Aí perguntaram para ele, qual que é mais importante? Ele falou assim, vou responder a frase de um pensador muito antigo. Ela tem o mesmo valor, qual asa do pássaro, a direita ou a esquerda tem mais valor? Ele falou que se tirar uma, não vai voar de jeito nenhum. Exatamente. Ele falou, então se você quiser subir para chegar para Deus, você tem que usar as duas formas. A oração, ela faz o mesmo valor. Não adianta você ler a vida inteira e não orar. Não adianta você orar a vida inteira e não conhecer aquilo que Deus tem para te dizer. E usando o Nicodemos também, ele fala que o desafio da vida cristã é você fazer essas coisas, mesmo que você não sinta nada. Porque tem gente que querer sentir, ver, não sei o que, o sonho, mas é você fazer, mesmo que você não sinta. Pode falar. Você ia falar mais uma coisa? Está dando para ouvir fundo agora? Um método bom esse tormento aí, Soré. O Hernandes Dias Lopes, ele ainda vai até mais fundo nas pequenas coisas. Em uma das palestras dele, ele fala que quando ele vai pregar numa igreja e ele faz a leitura do texto da Bíblia e o irmão fecha a Bíblia, ele fala, vou ter trabalho aqui. Porque ao invés do irmão continuar acompanhando o texto, ele já fecha, acabou a leitura, ele fecha a Bíblia. Exatamente. Ele fala que isso já cortou a comunicação. Ou então quando você fala assim, vamos abrir lá no livro de Jó, o pessoal já começa por aqui, você já sabe que a coisa está feia mesmo, né? Se fala o livro no começo e está procurando lá no fim, é porque isso demonstra de fato uma incoerência. Só para a gente encerrar então, irmãos, alguém quer levantar a mão? Só para a gente encerrar essa questão, qual que é o nosso desafio, afinal de contas? Quando nós estivermos no tribunal de Deus, eu não vou poder culpar a igreja por alguma coisa que eu não fiz. Não vou. Eu vou ser culpado pelo que eu fiz ou pelo que eu deixei de fazer. E da mesma maneira, todos nós, como pais, como mães, como tios e tias e crentes, não vamos poder atribuir a nossa responsabilidade
há um terceiro, que é o que nós gostamos de fazer. As coisas não dão certo por uma série de motivos que nós julgamos serem eles. Mas o desafio que nós estamos então propondo, primeiro, vamos lidar com a questão de frente. Nós somos parte do problema. Eu sou parte do problema. O fato das coisas não serem melhores é porque eu estou deixando de fazer alguma coisa que eu deveria estar fazendo. Com toda certeza, eu não oro tanto quanto deveria. Se os irmãos quiserem seguir um exemplo de oração, não sigam o meu, porque eu sou um aprendiz. Sigam o exemplo da dona Dalila, que por 80 anos sentou naquele banco e por qualquer hora que você na casa daquela mulher, durante o período da tarde, ou ela estava usando a asa direita ou a asa esquerda do pássaro, ou lendo a Bíblia ou orando. Para muitos era só uma velhinha lá, mas aquela mulher estava combatendo a verdadeira batalha da fé. Então, quer seguir um exemplo de oração? Olha uma pessoa, todos nós conhecemos alguém de oração. Tinha outra, viu, Ricardo? Mãe do Heber. O Heber sempre fala da mãe dele nas nossas conversas. Sempre, mas que era de oração. E o segundo ponto, vamos reavivar a nossa fé. E como que a gente faz isso? A gente não faz isso, mas a gente pode pedir que Deus faça isso. Senhor, desperta o meu coração, para que eu leia a tua palavra com prazer, com disciplina. Que quando eu tiver uma palavra difícil lá, não fique falando que a Bíblia é um livro difícil, mas que no próprio celular, pega um dicionário lá, que significa concupiscência. Aí eu vou lá, vamos depender menos dos devocionais que vem no grupo do WhatsApp, vamos depender menos das novelas da Record, elas não são fonte de instrução, são fontes de entretenimento, são coisas diferentes, tá certo? Até de desinstrução em alguns casos. Até de desentendimento e de desinstrução. De desconstrução até. De desconstrução em muitos casos, na maioria. Exatamente. Mas é melhor que dar sopa. Não, melhor. O que mais me preocupa, né, que eu não fazia parte do WhatsApp, eu não tenho nesses grupos, faz pouco disso. Mas o que eu vejo é versículo bíblico de autoestima só de autoestima. Para você ter um dia bom, para você ter. É só isso. Não é uma reflexão para você ver que você é pecador, que você necessita da graça de Deus, que você precisa. Não, só para autoestima. Não é uma coisa sistemática, né? É um dia sobre o lar, outro dia sobre o campo. É uma caixinha de promessas modernas. Exato. Então, o que acontece na pessoa? Hoje eu vejo, aleluia, se eu fizer isso, você bem feito sucedido. Não é isso que a Bíblia ensina. E nem promete. Nem promete. Então nós vemos que hoje nós estamos, né, mesmo entre os próprios cristãos, né, você pega de fora pior ainda, né? Mas mesmo entre os cristãos, eles confundem exercícios de autoestima, aquele que te abaixa, que te diminui, aquele que te gloria. Exatamente. Para apresentar ali no WhatsApp. Então a gente vê Eu não sei em que ponto da história que aconteceu isso, né? Porque qualquer coisa hoje substitui a Bíblia. Uma devocional de aula, eu não sou contra isso. É bom isso, é legal, você ouve, é instrutivo. Quando a gente faz a semana de oração da SAP, eu sempre pego lá os textos, a gente faz uma sequência, ou faz uma coisa, se é gratidão, se é aniversário, é aniversário. Mas essas coisas, elas não substituem. É pontual. Mas lá na minha intimidade, o que eu preciso? Eu preciso de um alimento sólido. Eu não acho assim que você falou isso, porque elas são bíblicas. Se você for lá buscar. Sim, elas são corretas. Isso que eu falo. Que elas só não podem ser a única fonte de alimento. Essa pessoa botou uma mensagem, tem todo dia, né, o pastor Fábio manda para mim, né, de lá. Então, assim, no meio do dia na hora do almoço, porque eu não posso agora, não tem mais celular agora, só na hora do almoço, eu não gosto do celular. Estou usando, estou ouvindo ali. A mensagem que ele mandou é bonita do pastor Fábio. O pastor, o Ezequiel mencionou aí o Nicodemos, eu sei que o Abner gosta do Hernandes, é ótimo. Mas elas a nossa parte é no teu quarto ou secretamente. Exatamente. É bíblico. Não precisa ninguém ficar falando todo dia. Todo mundo sabe disso já. Nós temos que ter a nossa mente. Dois minutos disso. Nós temos o nosso momento com Deus a sós. Não é com filho, não é com mulher, é a sós com Deus. Porque nós estamos tendo Deus sós. Exatamente. Então nós temos o nosso momento já sós com Deus. Exatamente. Mesmo que na igreja domingo e sábado, mas tem naquele dia, tem que ter um momento com Deus na sua sessão. Exatamente.
Tem que se alimentar. Tem que se alimentar sozinho. Exatamente. E para finalizar, eu já falei isso várias vezes, mas de fato na semana que vem a gente vai continuar olhando ainda para Jesus como a personificação da sabedoria, lembrando, irmãos, que isso é só uma introdução ao livro de Provérbios. A gente não entrou ainda no capítulo 1, mas a gente vai fazer isso, vai ser versículo por versículo, ou trecho por trecho, tá certo? Alguém quer falar mais alguma coisa? Isso, então estou mais bom. Exatamente. Exatamente. E porque aí vai contagiando e vai criando. É isso mesmo, vamos começar aí. Simplificando a questão das bênçãos, que a gente muitas vezes as pessoas oram para receber ou falam que não receberam, nós deveríamos sempre ter em mente lembrar que a maior bênção nós já recebemos com a morte de Cristo, que nos devolveu o dom da salvação. Exatamente. Não existe nenhuma outra bênção superior a essa ou mais necessária a cada um de nós, independente de cura de doenças, de resolução de problemas e de tudo mais que a gente enfrentar no dia a dia. Isso. A principal foi a nossa salvação, que foi paga por Cristo. E pegando esse gancho, a gente falou ontem aqui o seguinte, que para Israel, a nação de Israel, tudo era promessa, não era? Promessa, mas para a igreja, tudo é realidade. Tudo que Deus prometeu para eles no Antigo Testamento, nós vemos hoje como realidade e cumprimento. Então, se existe uma época, a gente vê as pessoas falando assim, eu queria tanto ter vivido com Jesus, né? Tem gente que fala, eu queria ter andado com Jesus, mas você pode andar com Ele, talvez tão mais próximo que aqueles que estiveram lá, talvez não, com certeza. Então, nós somos uma época abençoada. Simeão, lá no Rio de Jesus, né? O E- último fato que eu vi. Eu vi. Teve um presidente que viu todos os corredores dele, não teve Isso. E como nós privilegiados naquela época. Exatamente. E que quando a gente estiver no leito da morte, e alguns de nós já passaram bem perto de lá, que a gente possa dizer, eu posso morrer, porque os meus olhos viram a salvação. Amém? Amém.